Este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Fernando Pimentel, presidente emérito e diretor superintendente da ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Fernando Pimentel tem 69 anos. Formado em Economia e Administração, Fernando atua no setor têxtil e de confecção desde 1977. Tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Fernando, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Vitória. É um prazer estar com vocês novamente. Agradeço também a todos que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Bom, eu começo perguntando. A ABIT, em conjunto com a Bivetex, Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e o IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, divulgaram uma nota conjunta agradecendo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pela aprovação da taxação de 20% para compras internacionais de até $50. A taxação aprovada atende às reivindicações da ABIT? Olha, Vitória, é um passo importante e, obviamente, mostrou aí todo o comprometimento da Câmara com o Brasil, superando as polarizações que nós vivemos hoje em dia. Agora, esses 20% não trazem a devida igualdade tributária na questão dos impostos federais nas encomendas de até $50. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que esse movimento abre espaço para que nós, na sequência, obtenhamos aquilo que é o justo. E o justo é que aquilo que nós pagamos também seja pago pelas plataformas. Se as plataformas não pagam, então deveria haver a isenção proporcional aqui para os agentes econômicos locais. Portanto, é um movimento positivo, mas ainda falta estrada para ser trilhada para chegarmos à justa igualdade tributária e regulatória. Não se trata tão somente da questão dos tributos, mas também de toda a fiscalização que a indústria e o varejo brasileiro são submetidos pelos órgãos anuentes, como Inmetro, Anvisa, MAPA, Ministério da Defesa, etc., e que também tem que atuar nessas pequenas encomendas, dado que elas vão diretamente ao consumidor e podem trazer problemas para o consumo se elas não estiverem na conformidade estabelecida pela legislação brasileira. Certo. O senhor mencionou que o ideal seria que tanto os e-commerces asiáticos pagassem a mesma coisa que as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras. Qual é a alíquota média de impostos para têxteis no Brasil e no mundo? Olha, primeiro nós temos que mostrar o seguinte: o imposto de importação é um dos impostos que incide quando você faz a compra de uma mercadoria no exterior. Tá? Este imposto no Brasil é de 35% no vestuário, assim como é no automóvel, assim como é no calçado, etc. Tá? O imposto de importação ele existe justamente para tentar equilibrar condições de concorrência com países que não têm o mesmo aspecto regulatório, legislatório como nós temos. Agora, quando a gente fala de carga tributária como um todo, nós estimamos no estudo que foi feito pelo IBPT, contratado pelo IDV, em mais de 90%. Carga tributária como um todo, que ela está embutida no custo dos produtos ou ela é cobrada na hora da comercialização. Quando você vai fazer uma compra de uma calça jeans, por exemplo, ou de um outro produto têxtil, que tenha IPI, a carga ultrapassa 40%, vai a 45%, 46%, 47% sobre o preço de venda. Quando o produto não tem IPI, ela fica entre 38% e 40%. Então, a leitura correta é a seguinte: se eu vou comprar uma calça jeans, por exemplo, que não tem IPI, e eu estou pagando R$100 nessa calça, entre R$60 e R$62 é aquilo que eu vou levar para casa de mercadoria. Toda a diferença, R$38, R$40, é imposto que eu estou pagando. Se você pegar esse imposto e dividir sobre o preço da mercadoria, ultrapassa 70%. Ou seja, quando o consumidor está comprando um produto, está embutido lá mais de 40% de impostos, dependendo da carga tributária, se tem ou não IPI, ou na faixa de 38% a 40%
se não tiver o IPI, e também dependendo do estado em que nós estivermos comprando, porque os ICMS que nós pagamos são superiores aos 17% que estão sendo cobrados das plataformas. Portanto, quando você olha de baixo para cima, ou seja, do preço da mercadoria e coloca o imposto sobre ela, vai a 70%, 75%, 80%. Se nós tivéssemos nos Estados Unidos, que cobra só o chamado sales tax, ou seja, você compra um produto por 100 e aí, dependendo do estado, ele agrega o imposto de importação deste estado. Então, você teria a nítida noção de quanto você está pagando de imposto. E é isso que o consumidor brasileiro está pagando embutido já no preço final que ele está adquirindo no varejo brasileiro. Para ficar claro, então seria 40% o imposto que o brasileiro paga numa calça jeans, por exemplo, que custa R$100? Entre 38% e 40%, dependendo do estado, isso sobre o preço cheio, o preço que ele está pagando. No entanto, esse mesmo R$38, R$40 do imposto cheio, tomando o exemplo de R$100, quando você aduz isso ao preço da mercadoria que o consumidor está comprando, é mais de 70, concorda comigo? Ou seja, eu vou ter 38, 40 sobre 60. Então, eu vou estar falando de mais de cerca de 70% de imposto que ele está pagando sobre a mercadoria. Agora, com relação ao imposto que já está embutido, é nessa faixa que eu estou lhe dizendo, 38 a 40, dependendo do estado e se o produto tem ou não IPI. Certo. E aí, esses impostos já consideram ICMS e ISS, certo? ISS não incide sobre bens, ISS incide sobre serviços. O ISS está dentro dessa carga tributária que eu falei de mais de 90%. Esses impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI, no caso do produto ter IPI. Agora, na mercadoria, no custo do produto vendido, quando o varejista está vendendo, por exemplo, uma mercadoria importada, também tem, já dentro desse custo, que vai às lojas, o imposto de importação. O imposto de importação ele não é cobrado diretamente na venda, ele é cobrado antes, na internalização da mercadoria no país. E aí ele compõe o custo do produto junto com despesas gerais de vendas administrativas, armazenagem, transporte, etc. Então, esses são os impostos que incidem sobre o consumo. ICMS, PIS, COFINS e IPI. Sendo que, de novo, o ICMS cobrado das plataformas é de 17%, o que foi um movimento positivo do programa Remessa Conforme, sem dúvida nenhuma, mas aquém do ICMS que é cobrado dos varejistas e da indústria brasileira dentro do território nacional. E voltando para a nota que foi divulgada pela ABIT, pela Abvetex, a ABIT também defendeu que a Receita Federal deve equalizar, entre aspas, os privilégios e os prazos aduaneiros previstos no programa Remessa Conforme. Quais privilégios a nota se refere? O privilégio de não ter a devida cobrança dos impostos federais nas encomendas de até R$250, R$260, dependendo da cotação do dólar. Esse é o privilégio. Outro problema que nós relatamos é que estes produtos não estão sendo fiscalizados como os nossos produtos são fiscalizados pelos órgãos anuentes brasileiros. Recentemente, semana passada, eu recebi uma notícia que nos Estados Unidos eles estão parando todas essas cargas para fiscalização, porque é um problema lá também. E há uma grande confusão quando se fala do tal de minimis, que ele nunca foi feito, nunca foi criado para atender o mercado comercial. Ele existia para atender o envio de pequenas lembranças de uma pessoa física para outra pessoa física e sem caráter de habitualidade. No entanto, nos últimos anos, desde com mais força a partir de 2021, várias encomendas vieram dessas plataformas burlando o de minimis, tanto que o próprio secretário da Receita Federal identificou um nome asiático que enviou cerca de 16 milhões de volumes para o Brasil. Então, houve uma burla do de minimis durante 21, 22. Em agosto de 23 foi criado o Remessa Conforme, e aí houve essa isenção. O primeiro registro de carga dentro do Remessa Conforme se deu em setembro. Então, os privilégios que nós colocamos é o privilégio de não pagar os impostos que nós temos que pagar e também não estarem submetidos às fiscalizações que o varejo e a indústria brasileira estão submetidos
dentro do território nacional. Eu não estou entrando nem no mérito de questões regulatórias e legislatórias que não são conformes às nossas nos países que produzem os produtos que vêm pelas plataformas digitais. O projeto que cria a taxação de 20% para compras internacionais de até $50 vai para o Senado Federal. Quais mudanças a ABIT espera que sejam feitas no texto? Olha, tendo em vista que houve um acordo para sua votação na Câmara, mesmo não sendo o ideal e mesmo não trazendo a devida igualdade tributária com a indústria e o varejo nacional, entendo que o mais razoável nesse momento é que o projeto seja aprovado como está no Senado, para não ter que voltar para a Câmara. Então, entendemos que, assim como na Câmara foi possível superar a polarização ora existente em nosso país, também no Senado, os 81 senadores vão se debruçar e analisar a matéria com espírito patriótico, o espírito de promover o desenvolvimento, o investimento, a geração de empregos formais e de qualidade dentro do território nacional. Nós não temos nada contra a inovação, a tecnologia, até porque o setor é altamente tecnológico cada vez mais, mas o que nós temos contra, e a nossa briga, é contra a falta de igualdade tributária. Portanto, neste momento, achamos que o devido imposto seria maior, na faixa de 60%, como é cobrado nas mercadorias de acima de $50, alterados pela Câmara. Agora há uma redução no imposto, mas seja como for, entendemos que o melhor nesse momento é que haja a aprovação como ele veio da Câmara. O projeto, com a taxação de 20%, atende parte das reivindicações do setor têxtil e do varejo, mas não atende todas. Quais são os próximos passos depois da aprovação no Senado? O próximo passo é a sanção e a implementação dessa cobrança através de uma instrução normativa que vai ser criada da Receita. Depois disso, nós vamos acompanhar, vamos continuar monitorando toda a parte regulatória, vamos continuar a trabalhar para que o ICMS seja equalizado entre o que é cobrado dos 17% e o que é cobrado do local. São várias agendas ao mesmo tempo, mas é assim que nós iremos prosseguir. E agora falando sobre a desoneração da folha. O STF iniciou o julgamento da decisão do ministro Cristiano Zanin, que sustou por 60 dias o efeito da medida liminar que suspendeu a desoneração da folha de salários de empresas de 17 setores. O setor têxtil é um dos 17 setores cujas empresas tiveram a folha de pagamento desonerada. Como o fim da desoneração vai afetar o setor têxtil? Bom, se prevalecer aquilo que foi acordado também, neste ano não vai haver nenhum tipo de alteração. Tá? O pagamento vai ser feito através do faturamento para aqueles que fizeram esta opção de contribuição patronal à Previdência através das suas receitas. A partir do ano que vem, vai entrar em vigor um sistema híbrido, em que parte do pagamento vai se dar sobre faturamento e parte sobre a folha. Então, a partir do ano que vem, começa gradualmente a haver um aumento do custo do emprego formal no Brasil para os 17 setores, incluindo o setor têxtil e confecção. Óbvio que na nossa agenda de trabalho existe a necessidade de termos uma redução estrutural do custo do emprego. Nós estamos vendo aí o déficit da Previdência crescendo, nós estamos vendo aí milhões de MEIs funcionando, estamos vendo uma série de movimentos que driblam a forma tradicional de contratação, além, é óbvio, de novas maneiras de trabalhar. Não adianta querer fazer uma legislação do século passado para o século XXI, um século de mudanças tremendas na forma de trabalhar do mundo, né, e do Brasil, inclusive. Então, o que nós vamos trabalhar na agenda é reduzir o custo do emprego formal, tá? E, obviamente, avançar em toda a tecnologia que faça com que a competitividade seja, digamos assim, um substituto desse aumento de custos que nós vamos ter gradualmente até o final dessa fase de transição. Mas se nós queremos um país que tenha uma previdência mais sustentável, empregos formais de melhor qualidade, nós vamos ter que trabalhar a redução do custo do emprego formal neste país e, ao mesmo tempo, criar mecanismos que permitam, dentro das novas formas de trabalhar, que haja uma contribuição à Previdência Social, que já vai ter que sofrer uma nova reforma
diante do seu rombo crescente e que vai impactar e já está impactando as contas públicas e amanhã pode comprometer a solvência da Previdência Social do Brasil, que é baseada no sistema de repartição. O setor já estima quantas demissões podem ser realizadas com o fim da desoneração? Não dá agora para estimar, porque não vai haver essa mudança esse ano. Então, nós vamos aguardar o desdobramento desse ano ainda com o modelo antigo, desde que seja criada aí as fontes alternativas de financiamento, a Fazenda ficou de enviar para o Congresso Nacional, e mais à frente, no ano de 2025, o impacto é relativamente pequeno, mas em 2026, 2027, o impacto já é maior, sendo que em 2027, muito provavelmente, aqueles que tenham optado por pagar a contribuição patronal pelo faturamento não o farão mais pela combinação que vai existir em 2027. Aí até lá nós vamos ter a capacidade de avaliar melhor isso. Eu posso te dizer que no ano passado o setor perdeu mais de 20 mil postos formais de trabalho, segundo o CAGED. Esse ano nós estamos até gerando postos formais de trabalho, mas ainda estamos no negativo forte na confecção, que é o elo que mais emprega pessoas no nosso segmento. Quantos empregos a indústria têxtil tem atualmente? Mais de 1.300.000 postos formais de trabalho, distribuídos em todo o território nacional, cerca de 75% das ocupações sendo utilizadas por mulheres. A mulher, o sexo feminino, predomina nessa indústria. E, ao mesmo tempo, você tem todos aqueles que trabalham por conta própria, etc. Num trabalho que nós fizemos com a FGV e CETICT, fazem uns 2, 3 anos, nós identificamos quase 2,5 milhões de pessoas trabalhando nos quinais 13 e 14, nas várias formas de trabalho, inclusive a própria informalidade, baseado na PNAD. Informalidade é algo que a gente tem que reduzir ao mínimo possível, mas o trabalho industrial brasileiro tem muito pouca informalidade, se é que tem. Então você tem aí pequenas oficinas, pequenos negócios que podem carregar algum tipo de informalidade, mas nós identificamos quase 2,5 milhões nesse trabalho que fizemos com o CETICT e FGV, mas temos como número oficial, com base nas estatísticas do IEM, cerca de 1.330.000 pessoas entre assalariados e entre sócios proprietários e aqueles que gravitam em torno dessa indústria. Quanto o setor estima crescer esse ano? Olha, nossa estimativa é muito baixa. E o têxtil talvez cresça 1%, e a confecção deve, dependendo das circunstâncias das importações, etc., e do consumo interno, óbvio, talvez feche no negativo, lamentavelmente, porque nós temos aí o consumo está ok, está mais ou menos, mas os consumidores ainda carregam um pouco de dívida, taxa de juros, apesar de terem caído, ainda estão relativamente altas. O inverno agora deu um pouco as caras, mas ele não está sendo consistente para vender as coleções de inverno ainda. Quando esfria, melhora a comercialização do varejo, isso ajuda posteriormente a indústria. Tivemos aí esse impacto, essa tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul perdeu produção, principalmente nas empresas menores. Então, até agora, nós estamos com o têxtil num terreno positivo, 1,5% em 12 meses, mas a confecção está caindo aí em torno de 4%, 5% em 12 meses, acompanhando os números do varejo. Parte disso advém desses problemas da concorrência não igual com plataformas e também com o crescimento das importações tradicionais, convencionais, via containers, porque o mundo está uma fase extremamente complicada, países bloqueando comércio com outros países, esses excedentes buscando colocação em outros mercados. O Brasil não é um mercado rico, mas está entre os, individualmente, a renda per capita nossa é baixa, mas ele está entre os 8, 10 maiores mercados do planeta, então é sempre alvo de alguma cobiça. Portanto, o que eu posso lhe dizer é que, olhando de hoje, nós não temos uma visão positiva do crescimento da confecção e temos uma visão de um crescimento modesto para o têxtil. O têxtil, alguém vai me perguntar, mas por que o têxtil vai crescer e a confecção não? Porque o têxtil, além de atender a confecção majoritariamente, que é aquela que faz as roupas, cama, mesa e banho, ele também atende a outros mercados, mercado automotivo, mercado de construção,
mercado de roupas protetivas, mercados de aeronáutica, ela tem vários, mercado médico, mercado esportivo, então tem vários outros mercados que as matérias-primas têxteis atendem. Consequentemente, ele está tendo uma performance melhor, porque alguns segmentos estão indo melhores e não estão tendo o tipo de concorrência que a indústria do vestuário está tendo. Bom, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária no final do ano passado. Na época, a ABIT divulgou uma nota dizendo que um IVA acima de 27% era motivo de preocupação. O Ministério da Fazenda estima que a alíquota final seja de 26,5%. Essa alíquota de 26,5% ainda é vista como preocupação por parte da ABIT? Olha, 26,5%, 27%, nós estamos falando aqui depois da vírgula, tá? Certamente nós teremos, se não o maior, um dos maiores IVAs do mundo. Por outro lado, nós sabemos que a carga tributária brasileira, além de desconhecida, e nós estávamos falando um pouco sobre ela antes, né? Ela carrega aí uma série de complicômetros para aquele que quer estar dentro da conformidade tributária e fiscal deste país. Então, os pilares da reforma, eles ainda estão de pé, que é simplificar o sistema, evitar acúmulo de créditos, não taxar investimentos, não taxar as exportações, que o recolhimento dos impostos se dê cada vez mais no destino, tudo isso ainda está de pé. A preocupação é que nessa milha final, nesse last mile, nós possamos ter mais exceções que acabem fazendo com que essa alíquota referencial, até agora considerada como a mais próxima da verdade, que é de 26,5%, vá além disso e supere a alíquota de 27% da Hungria. Óbvio que, olhando para esse cenário, quanto mais baixa for a alíquota referencial, melhor seria para toda a formalização dos negócios, para aqueles que pagam os devidos impostos. Com uma alíquota, quanto mais alta a alíquota, mais o incentivo que tem daqueles que querem driblar a legislação. No entanto, outros mecanismos estão sendo criados, como o split payment, etc., que poderão ajudar na redução da informalidade para níveis mais próximos dos países desenvolvidos, tá? Que gira na faixa de 10%, 12%. Nossa informalidade, no geral, estimada na ordem de 30%. Então, teremos que cair a 1/3 disso para ficar nos níveis mais dos países desenvolvidos. Então, somos menos que uma série de outros países, mas temos ainda um nível alto. Então, toda essa reforma também tem que vir para incorporar mais contribuintes ao sistema tributário para reduzir a alíquota coletiva e melhorar a capacidade do Estado de investir naquilo que lhe cabe, segurança, saúde e todos esses elementos que são importantes para uma vida saudável de um país. Então, nós achamos que o percentual vai ser alto, mas ele provavelmente, para a indústria, ele vai ser um pouco mais baixo do que a gente paga hoje. Importante observar que aí não entra o imposto de importação, que é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório em tese. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou a proposta de regulamentação da reforma tributária ao Congresso Nacional em abril. Qual a avaliação da ABIT sobre o texto? Olha, é um texto enorme, foram criados os grupos de trabalho e, nesse caso, nós estamos em sintonia total, trabalhando ombro a ombro com a CNI, que tem uma equipe de experts muito competentes, que já foram convidados para participar de algum desses grupos, nos debates que vão ser desenvolvidos. Então, nos parece que o texto, de um modo geral, ele está ok, mas tem os problemas que a gente está preocupado, imposto seletivo, uma série de elementos que podem, eventualmente, trazer problemas posteriores de cumulatividade, como, por exemplo, mineração e petróleo, que são insumos para a indústria. Mas, de uma forma geral, o texto corresponde àquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que Deus e o diabo estão nos detalhes. Então, vamos acompanhar esses trabalhos aqui que o presidente Lira pretende encerrar até antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho, e com isso, então, nós teríamos uma capacidade de ter um modelo universal e com mais transparência e com menos legislações conflitantes. É óbvio que depois disso tudo ainda teremos as regulamentações, que é uma outra tarefa árdua, para que nós não deixemos pontas soltas que gerem interpretações que não se coadunam com o espírito daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, ainda há uma jornada à frente e que vai exigir muito trabalho, dedicação, estudos
e participação da sociedade brasileira e de nós, em particular, como a BIT, através da CNI ou diretamente através da nossa frente parlamentar e da nossa equipe de Brasília e de mim, em particular, que estou em Brasília regularmente. E sobre os regimes especiais da reforma tributária, qual a avaliação da ABIT? Olha, os regimes especiais, eles estão preservados, de uma forma geral. Os regimes de incentivo de ICMS, eles tinham prazo para acabar até 2032, então eles vão acabar em 2032. Daí a transição longa da reforma para poder atender aqueles contratos fechados e que previam esses incentivos. É uma transição mais longa do que nós gostaríamos, mas de qualquer maneira é para preservar um pouco daquilo que já havia sido combinado quando alguma empresa tomou a decisão de investir no estado A, B, C, D, F ou G. Então, eu acho que esses regimes especiais, o ideal é que a gente possa fazer regularmente uma avaliação do que eles estão trazendo para a sociedade, para o desenvolvimento sustentável e sustentável do país. E isso eu vejo que foi até colocado pela ministra Tebet, do Planejamento, e faz parte de qualquer programa importante de governo, reavaliar periodicamente aquilo que está sendo dado de incentivo vis-à-vis os resultados que estão sendo alcançados. Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço Fernando Pimentel por ter aceitado o convite. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês novamente e até uma próxima e que o Brasil seja um país, depois disso tudo que a gente conversou, melhor, mais amigável aos investimentos, que nós possamos ter taxas de crescimento compatíveis com aquilo que a gente tem potencial e com as nossas necessidades. 3, 4% ao ano é o mínimo que nós deveríamos almejar de forma consistente para os próximos 15, 20 anos. E temos capacidade para isso, só depende de nós. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. A entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.